Nicolau garantiu-lhe que todas aquelas coisas eram pura invenção e que Herodes nada fizera que pudesse desagradá-lo. Augusto, surpreendido com essa resposta, continuou a escutá-lo com maior atenção ainda, e ele disse que Herodes havia emprestado 500 talentos e que o termo do empréstimo dizia expressamente que, se o tempo marcado para a restituição fosse ultrapassado, ele poderia reaver o dinheiro confiscando parte do país. E assim, não se podia dar o nome de exército aos soldados de que ele fora obrigado a se servir para esse fim. Eram apenas tropas executando uma ação judiciária. Disse também que a moderação de Herodes fora tamanha que, embora pudesse agir por si mesmo, pois estava fundado em seu direito, ele preferiu falar antes com Saturnino e Volúmino, governadores da Síria, que Sileu, depois disso, jurara na presença deles, na cidade de Bérito, pela saúde de César, pagar aquela soma em 30 dias e restituir os trânsfugas. Que, tendo Sileu faltado a palavra, Herodes voltou a procurar esses mesmos governadores, que eles lhe permitiram usar do direito que lhe cabia, ou seja, de receber aquele pagamento, pelas armas, e que fora esse um motivo de sua incursão na Arábia. Ele acrescentou: foi isso, o poderoso príncipe, que eles chamaram guerra, e da qual se fala com tanto exagero. Mas como dar o nome de guerra ao que se fez com a permissão de vossos governadores, em virtude de uma obrigação e aposta um grande perjúrio, pelo qual não se teve receio de violar o respeito devido aos deuses e ao vosso nome? Devo agora justificar o que se refere aos prisioneiros que Herodes levou consigo, e não me será difícil fazê-lo. Os ladrões que moravam em Traconites, que eram menos de 40 no início, mas que depois tiveram o seu número aumentado, temendo que Herodes os castigasse, fugiram para a Arábia, onde Sileu não somente os recebeu como também, para praticar maldades por meio deles, lhes deu terras e compartilhava com eles o produto dos roudos, sem temor de violar o juramento que fizera de entregar esses criminosos a Herodes com o dinheiro que lhe era devido. Assim, como poderia ele provar que Herodes fizera outros prisioneiros além dos da Arábia, dos quais uma parte ainda escapou? Já houve, acaso, maior impostura? Mas esta não é menor, se não a sobrepujar ainda. Disseram-vos que Herodes havia matado 2.500 homens, mas vos afirmo que nenhum de seus homens pôs mão à espada a não ser depois que Nassegue, com as forças que comandava, os atacou e matou alguns. Mas ele próprio depois foi morto, com 25 outros árabes. Vedes assim, ó poderoso príncipe, que esse número foi, por um estranho cálculo, multiplicado até 2.500. Essas palavras comoveram Augusto tão fortemente que ele, encolerizado, voltando-se para Sileu, perguntou-lhe quantos árabes haviam sido mortos naquele combate. Ele disse, não sabendo o que responder, que se enganara no número. Leram-se em seguida as cláusulas da obrigação do empréstimo, as ordens do governador e as cartas das cidades que se queixavam daqueles ladrões. Então Augusto, plenamente informado do assunto, ficou sentido por se haver deixado levar pelas mentiras daquele impostor e por escrever tão rudemente a Herodes. Então condenou Sileu à morte, censurando por suas calúnias, pois haviam sido a causa daquela indisposição contra o seu amigo. Ordenou depois que ele fosse reconduzido à Arábia, para acertar-se com os credores antes de ser executado. Quanto a Aretas, não conseguia perdoá-lo pelo fato de ele haver se apoderado do reino sem a sua licença. Ele desejava entregar a Arábia a Herodes, mas as cartas deste o fizeram mudar de ideia, porque, não contendo elas outra coisa senão acusações contra os próprios filhos, julgou não ser conveniente acrescentar os cuidados de um outro reino a um velho afligido por tantas amarguras domésticas. Assim, permitiu aos embaixadores de Aretas que viessem saudá-lo, depois de repreender severamente aquele rei pelo atrevimento de colocar a coroa na própria cabeça sem a ter recebido de suas mãos, aceitou os presentes e confirmou no reino. Escreveu depois a Herodes, lastimando que os filhos lhe causassem tanta dor. E, se eles eram tão desnaturados a ponto de tramar contra a sua vida, era justo tratá-los como parricidas, e assim, sobre esse assunto, dava-lhe plena liberdade. Todavia, se o único desígnio deles era fugir, a piedade paterna o obrigava a se contentar com um ligeiro castigo.
Por fim, aconselhava-o a reunir uma assembleia em Bérito, onde havia um grande número de romanos, a fim de que lá, com os governadores das províncias vizinhas, Arquelau, rei da Capadócia, e outras pessoas de sua confiança, tanto por sua posição quanto pelo afeto que lhe dedicavam, decidisse esse assunto. Não parece, pelo que precede, que Herodes tenha emprestado tão grande soma. Capítulo 17. Herodes acusa Alexandre e Aristóbulo numa grande assembleia reunida em Bérito e os condena à morte. 717. Essa carta de Augusto deu grande alegria a Herodes, tanto por lhe mostrar que estavam reconciliados quanto pela inteira liberdade que lhe concedia para agir com os filhos. Não sei como chegou a tal excesso, o de querer matá-los e de tratar o caso com tal precipitação, porque, embora ele demonstrasse muita severidade para com os filhos no tempo de sua prosperidade, isso nunca havia acontecido. Agora não tinha medidas o seu ódio, ainda que os negócios estivessem em tão boa situação que ele não poderia desejar melhor. Enviou convites a todas as partes, para que todos os que Augusto havia julgado conveniente se reunissem em Bérito, exceto Arquelau, porque o odiava e por temer que ele se opusesse ao seu desígnio. Os governadores das províncias e as personagens mais importantes de diversas cidades para lá se dirigiram, mas ele não quis que os filhos estivessem presentes e mandou-os para uma aldeia dos Sidônios, chamada Platana, próxima daquela cidade e de onde podiam ser levados, caso fosse necessário. Ele adentrou sozinho a assembleia, que constava de 150 pessoas, e a maneira como acusou os filhos, em vez de despertar compaixão pela sua infelicidade e persuadir os presentes da necessidade que o obrigava a chegar a tão grandes extremos, pareceu, ao invés, muito inconveniente na boca de um pai. Ele falou com muita veemência, perturbado pela cólera, esforçando-se para mostrar a verdade dos crimes de que os jovens eram acusados, e não trouxe nenhuma prova daquelas acusações. Via-se, enfim, um pai que, longe de instruir os juízes, não tinha vergonha de tentar convencê-los a se unir a ele no litígio contra os filhos. Leu as cartas deles, mas nada continham que demonstrasse algum plano organizado contra ele ou que se tivessem deixado levar a alguma impiedade. Pareciam confirmar somente que haviam decidido fugir, além de algumas palavras pelas quais expressavam o descontentamento que sentiam contra ele. Nesse ponto das cartas, ele exclamou, como se tais palavras fossem uma clara confissão, que eles haviam atentado contra a sua vida e jurou que elas lhe eram mais insuportáveis que a morte. Acrescentou que a natureza e Augusto lhe davam pleno poder sobre os filhos e que uma das leis de sua nação era clara a esse respeito, pois ordenava que, quando um pai ou uma mãe acusassem os filhos e pusessem a mão sobre a cabeça deles, os que estivessem presentes eram obrigados a apedrejá-los. Assim, ele teria podido, sem outra forma de processo, condenar à morte os seus filhos em seu país e no seu reino, mas desejara ouvir o parecer daquela ilustre assembleia. Não os reunira, portanto, como juízes, pois o crime deles era manifesto, porém somente por formalidade, a fim de que participassem de seu justo ressentimento e para que a posteridade soubesse, pelos seus sufrágios, quão importante é não tolerar tão horríveis atentados como o dos filhos contra aqueles que lhes deram a vida. Herodes assim falou e, como não havia trazido os filhos para que se defendessem, a assembleia não teve dificuldade em constatar que não havia mais probabilidade de reconciliação e confirmou-lhe o poder que Augusto lhe dera para dispor dele como quisesse. Saturnino, que havia sido cônsul e desempenhara cargos honrosos, opinou primeiro, com muita moderação. Ele disse que era de opinião que fossem castigados, não, porém, com a morte. Porque, sendo ele pai, não podia ter sentimentos tão cruéis, nem crer que se deveria acrescentar à infelicidade de Herodes aquela nova aflição, que seria o cúmulo de todas as outras. Os 3 filhos dele, que eram os seus lugartenentes, opinaram em seguida e foram do mesmo parecer. Volúmino, ao contrário, achou melhor sentenciá-los à morte. Os que falaram depois dele foram, em sua maioria, da mesma opinião, e assim não restou mais esperança aos 2 príncipes. 718. Herodes partiu imediatamente para Tiro e levou também os filhos.
Nicolau, que voltava de Roma, encontrou-o lá, e Herodes contou-lhe o que se havia passado em Bérito e depois perguntou qual era em Roma a opinião de seus amigos com respeito aos filhos. Ele respondeu que a maior parte os condenava, julgando que ele devia encerrá-los na prisão para fazê-los morrer, se o achasse justo, mas somente depois de madura reflexão, a fim de que não parecesse que, em assuntos tão delicados, ele agia mais pela cólera que pela razão. Ou então, para não se envolver numa aflição sem remédio, devia absolver-los e pô-los em liberdade. Herodes, ouvindo falar assim, ficou muito tempo pensativo, sem dizer palavra. Ordenou em seguida que subisse com ele ao navio, e partiram para Cesareia. Esse estado de coisas tornou-se o motivo de todas as conversas. Não se falava de outra coisa. A infelicidade dos dois príncipes e o ódio que o pai nutria por eles havia tanto tempo criou uma imensa expectativa quanto ao que iria acontecer com os jovens. Mas, na inquietação em que o reino se encontrava, era perigoso expressar ou dar ouvidos a qualquer coisa que lhes fosse favorável. Era preciso esconder no coração a compaixão que se tinha deles e dissimular a dor, sem ousar manifestá-la. 719. Apenas Tiron, um velho e corajoso cavalheiro, cujo filho era da idade de Alexandre e muito afeiçoado ao príncipe, não ficou calado e ousou dizer o que os outros somente pensavam. Não temia mesmo dizer em voz alta e publicamente que não havia mais verdade nem justiça entre os homens, que a mentira e a malícia reinavam nos corações e que a cegueira era tal que, por maiores que fossem as suas faltas, eles não as reconheciam. Tinha-se prazer em ouvi-lo falar com aquela perigosa liberdade, e ninguém podia condenar a sua ousadia. Porém todos se mantinham em silêncio, pois não queriam se arriscar, embora a apreensão pelo destino dos infelizes príncipes bem podia ter incentivado os outros a imitá-lo. Ele atreveu-se mesmo a pedir uma audiência com o rei, para conversar a sós com ele. Herodes concedeu-a, e então ele lhe disse: Majestade, eu não poderia deixar de falar-vos com esta liberdade, que me pode ser perigosa, mas também pode ser muito útil a vós, para que reflitais no que vou dizer. Em que estáis pensando, Majestade? Onde está agora aquela extraordinária sagacidade com que tratáveis os assuntos mais complicados, e que é feito de vossos amigos e parentes? Poder-se-ia incluir nesse número os que não se preocupam em resolver um assunto que põe em grave perturbação uma corte tão feliz quanto a vossa? Não percebeis o que se passa? Estaríeis desejando a morte desses dois príncipes, orundos de tão digna rainha, nobres, portanto, de nascimento, para vos colocardes, na idade em que estáis, nas mãos de um filho que concebeu esperanças criminosas e para vos entregardes aos vossos parentes, que tantas vezes julgastes indignos de viver. Não percebeis que o silêncio do povo condena o vosso proceder, achando abominável? Não vos ocorre que os vossos soldados, particularmente os oficiais, sentem compaixão pela infelicidade desses dois príncipes e horror pelos que os puseram em tal desgraça?